Olá, eu gostaria de falar hoje a respeito do acidente envolvendo o garoto que teve o braço dilacerado pelo tigre em 30 de julho de 2014 no zoológico de Cascavel. O delegado de polícia tem afirmado que o pai do menino teria praticado o crime de lesão corporal gravíssima, a descrita no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal. Todavia, a rigor, esta afirmativa não tem o menor respaldo legal. Se crime praticou, o pai praticou um crime, no máximo, de lesão corporal culposa. A lesão corporal dolosa vem descrita no artigo 129 como lesão corporal leve, a prevista no caput, que tem uma pena de 3 meses a 1 ano, de lesão corporal grave, que é aquela prevista no parágrafo 1º, que tem uma pena de 1 a 5 anos, e a chamada lesão corporal gravíssima, que é a descrita no parágrafo 2º, cuja pena é de 2 a 8 anos. Todas essas lesões, modalidades de lesão corporal, a leve, grave e gravíssima, são crimes dolosos. Nós não temos a possibilidade de alguém ser punido por esse crime se praticou a conduta culposamente. Por outro lado, a lei descreve a lesão corporal culposa no parágrafo 6º do artigo 129 e estabelece uma pena de 2 meses a 1 ano. Ora, o crime doloso vem definido no artigo 18 do Código Penal, inciso 1. E ele se divide basicamente em 2 espécies, o dolo. O dolo direto de primeiro grau, que é a hipótese em que o sujeito tem a intenção de cometer o crime. Obviamente o pai não teve intenção de causar a lesão corporal no filho. Ou a hipótese chamada de dolo eventual, em que o agente não tem a intenção de praticar o crime, mas assume o risco na expressão do código, ou seja, aceita a produção daquele resultado. Não há como se cogitar que o pai tenha praticado a conduta, causado aquela lesão corporal, com dolo eventual. Isso não tem, a rigor, o menor cabimento. O dolo eventual pressupõe a aceitação do resultado, ou seja, a aquiescência. Ele existe quando o agente prevê um resultado lesivo e, diante desta previsão, imaginando que aquilo pode ocorrer, acontecer, ele aceita, ele mostra indiferença em relação a esse resultado. É como se ele dissesse que aquele resultado para ele é indiferente e ele continua agindo, apesar de ter consciência da grande probabilidade daquele resultado, aceitando a sua produção. Ora, não há nada o mais tênue indício de que o pai tenha aceitado a perda de membro do filho, de que o pai tenha olhado para aquela situação do filho brincando no zoológico, tenha imaginado que ele pudesse se lesionar e tenha ao mesmo tempo se mostrado indiferente, ou seja, tenha aceito aquele resultado. Então o pai, se crime cometeu, ele cometeu o crime de lesão corporal culposa, que é a descrita no artigo 129, parágrafo 6º. Por outro lado, é preciso ter em mente que o próprio artigo 129 estabelece no parágrafo 8º um perdão judicial quando a pessoa que comete a lesão corporal culposa, tal qual no homicídio culposo, ele deixa de ser punido se as consequências do crime são tão graves para ele, atingem ele de forma tão severa, tão grave, que a sanção penal se torne desnecessária. É o que acontece nas hipóteses em que o pai dá causa a uma lesão culposa ou dá causa à morte culposa do próprio filho. É uma hipótese clássica em que o pai não é punido porque ele será penalizado, ele foi penalizado pelo destino, foi penalizado pela sua própria conduta e sofrerá essa consequência durante muito tempo, e a vida se encarregou de castigar de forma muito severa este homem e a pena se torna absolutamente desnecessária. De modo que aqui nós temos uma situação triste e dramática, mas se crime existiu, é crime de lesão corporal culposa, com evidente aplicação do perdão judicial, portanto, a não aplicação da pena para o pai. Outro fato, outro aspecto interessante é que o delegado de polícia tem dito que a guarda, ou o guarda, melhor dizendo, do zoológico teria praticado um crime por ter se omitido e ter dado causa ao acidente através da omissão. Pois bem, aqui é preciso compreender bem. O delegado de polícia faz menção ao artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. E, de fato, no parágrafo 2º do artigo 13, nós temos a definição do chamado crime omissivo impróprio,
que é aquele em que o agente responde por um crime de ação, que é, no caso concreto, ofender a integridade de alguém, mas por ter atuado de forma omissiva e por não ter evitado aquele resultado. Ora, certamente o guarda do zoológico tem o dever legal de evitar aquele resultado. Por outro lado, não se pode olhar esse parágrafo 2º do artigo 13 sem se levar em consideração o aspecto subjetivo da conduta, que é a aplicação, que é a previsão do artigo 18. Ou seja, o parágrafo 2º do artigo 13 não estabelece uma responsabilidade objetiva. É preciso se verificar se aquela pessoa que tinha o dever de impedir o resultado, se ele podendo agir para evitar o resultado, é preciso ver se ele agiu com dolo ou com culpa. Em outras palavras, vale aquilo que foi dito em relação ao pai. Há na conduta do guarda algum sinal de que ele tem agido com dolo eventual, de que ele tem olhado, tinha consciência da probabilidade daquele dano e tem olhado para esse dano provável com indiferença, aceitando esse resultado? Certamente não há nenhum sinal disso, nenhum indício de que tenha ocorrido dolo. Se o guarda, através de algum comportamento que revele uma falta de cuidado, ele saiu, por exemplo, no momento do expediente, deveria estar em frente à jaula e não estava, ele estava realizando uma atividade que não poderia ser realizada naquele momento e, portanto, se descuidou da vigilância, poderia-se cogitar da existência de uma lesão corporal culposa cometida através da omissão. Não sei se isso ocorreu e provavelmente não. O guarda provavelmente, segundo jornais, tinha que fazer uma ronda num amplo espaço no zoológico e, portanto, não poderia, em razão da inexistência do dom da ubiquidade, estar em todos os locais ao mesmo tempo, na frente de todas as jaulas. Razão pela qual não se pode cogitar da prática de crime praticado por ele. Certamente não há dolo eventual e muito provavelmente não há também culpa, pois não houve nenhum sinal de que o guarda tenha se descuidado. Em resumo, o que nós temos nesse caso é um pouco uma tendência de querer enxergar crime em tudo e de querer sempre enxergar da forma mais grave em relação aos responsáveis daquela conduta. O fato é que nós temos uma tragédia, uma situação dramática, mas a rigor, ao que me parece, se crime existiu do pai, é caso de aplicação do perdão judicial e muito provavelmente não tenha nenhum guarda do zoológico que tenha cometido nem mesmo crime culposo. É isso.